Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Hoje traremos o estudo Educação Evangélica urge reformar. Vamos lembrar aqui, meus irmãos, que é extremamente importante buscarmos a nossa educação evangélica. Ela será a base da nossa conduta diária. O nosso estudo está pautado no livro Emmanuel, capítulo 35, Educação Evangélica. Vamos descobrindo aos poucos a importância que precisamos dar e a continuidade ao descobrir essa importância que é nos evangelizar. Se queremos uma sociedade, se queremos um mundo melhor, nós precisamos, cada um de nós, buscar a nossa conduta baseada no Evangelho de Jesus, baseado nas suas lições de amor e luz. Então, quando nós decidimos trilhar neste caminho, nós vamos encontrar consolo, nós vamos encontrar respostas para as nossas perguntas, nós vamos encontrar verdadeiramente o Cristo. Então, quando adotamos os postulados do Evangelho, revigorados pelo conhecimento espírita, uma nova dinâmica vai vigorar na nossa vida. Porque vai ocorrer uma transformação do homem velho, esse homem com ideias cristalizadas de poder, de mando, de orgulho, vaidade, esse homem velho que atrapalha a nossa jornada em direção à luz. Quando nós buscamos os postulados e aceitamos esses postulados, acreditamos e buscamos viver esta experiência, a nossa vida se torna única. Então, essa reforma urgente precisa ser feita em nós, na nossa intimidade, para que a gente possa viver no externo, na nossa conduta, todo esse aprendizado, todo esse conhecimento. Então, é a transformação do homem velho carregado de más tendências, erros seculares e interpretação equivocada das lições de Jesus. Vamos ver aqui no decorrer do nosso estudo, nós vamos tentar trazer o que desde sempre, desde muito tempo, tem atrapalhado a nossa vida por fazer uma interpretação equivocada dos ensinamentos de Jesus. Então, essa transformação desse homem velho no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro de si e na vivência com o semelhante. A nossa oportunidade é hoje, aqui e agora. Essas lições que chegam até nós, é muito importante que nós acreditemos em tudo que está sendo transmitido que chega até nós. É importante que essas verdades espirituais, elas possam realmente fazer parte da nossa vida. Então, crer nessas verdades, vivenciar seus ensinamentos, é a nossa melhor escolha.
principalmente nos grandes momentos de mudança. E hoje, meus irmãos, nós estamos passando por um momento de grande aprendizado no ordem e na intimidade de cada um de nós. Nós estamos tendo a oportunidade abençoada de fazer novas e profundas reflexões, buscando ir verdadeiramente na direção que o Pai nos reservou, buscando assimilar as nossas lições, as suas lições de amor e luz. Então, nós temos a oportunidade de fazer essa transformação, essa mudança. Vamos percebendo aqui no caminhar do estudo que já há muito, muito tempo nós somos convidados para ir nessa direção, né? No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, no capítulo 1, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, fotografia de Divaldo, o coordenador das atividades, o espírito Antúlio, ele vai fazer uma prece, uma rogativa ao Senhor, mas nessa rogativa ele vai trazendo todo um tecer da nossa história de equívocos seculares, milenar. E ele traz para nós que desde priscas eras, convida-nos, o Senhor nos convida, né, a todos a compreender o destino que nos está reservado sob as bênçãos do Supremo Pai. Então, desde priscas eras, nós somos convidados para compreender qual que é a nossa destinação, o que está reservado para nós, o que o Pai reservou para nós. E, paulatinamente, nós vamos percebendo que é a luz, a fraternidade, a compreensão. E ele continua: nas prumas da ignorância em que transitávamos, enviaste-nos de outro astro celeste luminosos mensageiros que semearam os pensamentos de libertação das paixões destrutivas na formação das culturas do passado. Quando nós começamos a estudar o Evangelho, nós também vamos conhecendo um pouco mais sobre a história, sobre o nosso comportamento, a nossa trajetória em eras, em tempos antigos, muito antigos. E dominava em nós a ignorância. Então, nós transitávamos nessa ignorância e, por isso mesmo, o Senhor nos envia mensageiros para nos auxiliar, para trazer novo pensamento, novos sentimentos, nos educar, para semear em nós esses bons pensamentos e nós, então, nos libertarmos das paixões destrutivas na formação das culturas do passado. Hoje ainda, meus irmãos, muitos de nós ainda está preso, né, arraigado a ideias equivocadas do que seja o caminho a trilhar. Então, é enviado a nós, desde sempre, esses mensageiros luminosos para nos ajudar. Então, depois de devastações aparvalhantes, vieste tu próprio, aureolado pelas estrelas do amor e da caridade, acompanhado de luminares que se encarregaram de imortalizar teu nome. Mais uma vez, o nosso companheiro aqui, Antúlio, ele fala que vieram esses mensageiros nos auxiliar, mas depois de devastações aparvalhantes, o próprio Cristo veio a ter conosco, estar entre nós, aureolado pelas estrelas do amor e da caridade,
seus emissários também vieram com ele para nos ajudar a imortalizar o nome de Jesus. Ainda assim, meus amigos, nós tivemos e temos todos os dias a oportunidade de mudar a nossa jornada. E com tudo isso que nós recebemos do passado, com todas essas oportunidades que foram surgindo durante esse caminho, a gente poderia já estar vivendo um outro momento, um momento de fraternidade, um momento de lealdade ao Senhor. Poderíamos estar vivenciando a fraternidade entre nós, já poderíamos estar respirando a amorosidade, a igualdade, a fraternidade, ter mais liberdade de consciência, não mais distorcer os ensinamentos de Jesus. Se buscarmos na nossa história, quantas orientações preciosas nós tivemos? Quantos emissários de Jesus aqui vieram e não foram ouvidos? E nós podíamos, então, ter mudado essa trajetória para melhor. E ele continua dizendo que, apesar de tudo isso, de todos esses ensinamentos, até mesmo a vinda do próprio Cristo, muitos de nós ainda permaneceu e permanece buscando o caminho distorcido, buscando outras vias tenebrosas, conduzindo as suas escolhas e a sua jornada. Vias tenebrosas essas que aos poucos nós vamos percebendo que são ilusórias, que nos enganam, porque não nos traz a verdadeira felicidade. Buscando ainda a porta larga, esquecendo que verdadeiramente precisamos transpor a porta estreita, porque a porta estreita nos leva realmente ao amor, à luz, à companhia de Jesus e à nossa mudança integral. Então, apesar de tudo isso, né, ele fala assim, e a civilização cristã poderia ter modificado o mundo, mas não ocorreu do jeito que poderia ter sido. Fazendo mau uso do nosso livre-arbítrio, nós ainda hoje, século XXI, buscamos muitas vezes o caminho escuso, a ilusão, como dissemos. Por isso que Emmanuel, agora entrando no livro, né, que é a base do nosso estudo, no capítulo 35, Educação Evangélica, nós vamos ver as colocações aqui de Emmanuel, vamos ver as colocações aqui de Vinícius, no livro Na Seara do Mestre, e vamos ver aqui também a colocação do Evangelho, a mensagem do Espírito Erasto, e o Livro dos Espíritos. Pegamos aqui uma pergunta que nós achamos que que pode criar em nós, sim, possibilidades de grandes reflexões para a mudança, para o melhor. Então, Emmanuel diz assim, todas as reformas sociais necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual têm de processar-se sobre as bases do Evangelho. Então, nessa indecisão espiritual, sigo Jesus? Não sigo. Ainda não estou preparado para segui-lo, para colocar em prática, para vivenciar as suas lições. Será que essa mensagem e essa proposta realmente é a proposta que devo seguir? Nessa indecisão, nós vamos atrapalhando a nossa jornada. Mas ele fala que nós precisamos fazer reformas em todos os sentidos. Nas nossas leis terrenas, na nossa conduta, na nossa convivência com o nosso semelhante, nós precisamos reformular essa conduta, esse direcionamento dado por nós.
Então ele diz que nos tempos, né, de indecisão espiritual, essa reforma ela tem que processar sobre as bases do Evangelho. E ele coloca como? Como isso pode ocorrer? Ele fala também que podereis objetar, quer dizer, poderemos criar, né, objeções a respeito dessas colocações. Mas nós vamos percebendo, meus irmãos, que a direção é essa. A base da nossa conduta tem que ser pautada no Evangelho de nosso Senhor Jesus. Por isso, é muito importante nós estudarmos a obra básica. Como que isso poderá ser feito, essa reforma? Ele diz, pela educação replicaremos. O plano pedagógico que implica esse grandioso problema tem de partir ainda do simples para o complexo. Ele abrange atividades multiformes e imensas, mas não é impossível. Então, essa reforma em nós, essa transformação do homem velho transformar no homem novo para vivenciar as lições de Jesus, ela deve partir, por orientação aqui de Emmanuel, partir do simples para o complexo. Vai abranger atividades multiformes. A transformação é grande, mas ela não é impossível. Ela é plenamente possível. E ele continua. Primeiramente, o trabalho de vulgarização deverá intensificar-se, lançando, através da palavra falada ou escrita do ensinamento, as diminutas raízes do futuro. Então, meus irmãos, Emmanuel nos sugere aqui que, primeiramente, nós devemos fazer o trabalho de vulgarização. Ele deve ser intenso. Nós devemos estudar, trazer o conhecimento, mas divulgar as bases do Evangelho, insistir nas lições de Jesus. Esse trabalho ele vai se intensificar e, através da palavra falada ou escrita desse ensinamento, vai atingir as diminutas raízes do futuro. Então, o que hoje lançamos, baseado no Evangelho de Jesus, nos seus ensinamentos, ele vai paulatinamente influenciando o nosso dia de hoje, o nosso dia de amanhã. A geração de hoje, a geração de amanhã. Vai influenciando a todos nós na direção do bem, na direção da luz. As almas humanas se preparam para o bom caminho. Nós somos criados para viver as leis do Criador, a sua execução, na vivência com o nosso semelhante. E ele fala aqui que a missão do cristianismo na Terra não era a de mancomunar-se com as forças políticas que lhe desviassem a profunda significação espiritual para os homens. Então ele fala que as almas humanas se prepararam para o bom caminho. Ora, quantas instruções, quantos instrutores de Jesus estiveram aqui e ainda hoje chegam até nós os ensinamentos. Quantos irmãos? Um deles nós estamos estudando aqui agora, que é Emmanuel, que teve a oportunidade de encontrar com Jesus e depois despertou. Abandonou as ilusões do mundo, o supérfluo, e foi buscar o que é realmente necessário, o que realmente faria sentido para a sua vida. E aqui hoje está mais uma vez contribuindo conosco
para o nosso caminho, para a nossa trajetória em busca da ascensão espiritual. Então ele fala que a missão do cristianismo na Terra não era de mancomunar-se com as forças políticas, não se envolver em movimentos que não caberiam, né? Porque essas forças, elas realmente foram distanciando-nos do verdadeiro objetivo. Ele fala aqui que o Cristo, prestemos atenção, o Cristo não teria vindo ao mundo para instituir castas sacerdotais e nem impor dogmatismos absurdos. Quanto tempo, meus irmãos, Jesus esteve entre nós? Há mais de 2000 anos. Antes dele, com a vinda dele e pós, muitos de nós ainda estamos presos às castas, aos dogmas, atrapalhando a nossa vida. Então Jesus, ele veio ao mundo não para instituir isso. Isso é criação nossa, do homem mundano, iludido, na busca de poder, que também é ilusório, no descompasso, na sua conduta equivocada, não em direção à luz. E vamos vendo o quanto que todas as instituições do passado, ainda hoje, as instituições precisam ser muito bem avaliadas, porque se elas não estão indo em direção aos ensinamentos de Jesus, na sua vivência, na sua prática, na realidade, nós devemos nos afastar. E por isso, meus irmãos, que nós temos a oportunidade de estar num lugar abençoado, de busca incessante, mas encontramos acolhimento nas lições de Jesus, na base do Evangelho. No local onde nós estamos hoje, situados, estamos falando da casa espírita que nos acolhe, que traz para nós as lições de Jesus de forma clara, que vivencia o Evangelho. Nós somos, sim, afortunados de ir nessa direção. E devemos insistir, porque esse é o verdadeiro caminho. Sem dogmas, sem castas, sem preconceito, buscando a vivência evangélica. Emmanuel continua trazendo para nós que a ação de Jesus, né, ele veio não para trazer isso, instituir castas sacerdotais nem dogmas, mas, sim, a ação de Jesus dirigiu-se justamente para a necessidade de se remodelar a sociedade humana, eliminando os preceitos religiosos, constituindo isso a causa de sua cruz e do seu martírio, sem se desviar, contudo, do terreno das profecias que o anunciavam. Por isso que Jesus veio, não veio para nós, para nos ensinar, não veio para mudar nada do que já estava na lei de Deus, na sua trajetória. Mas, como lá atrás nós vimos que nós poderíamos ter seguido as suas lições, ter dado mais atenção e ter seguido os passos dos seus emissários antes da sua vinda, ter seguido os passos dele quando aqui esteve, nós resolvemos ir em outra direção. Por isso, nosso mundo ainda é um mundo de muita dor, de muito sofrimento, de muito padecimento. Mas está sob nossa responsabilidade essa jornada fugindo da rota.
Mas como Jesus nos ama profundamente, e o seu amor é incondicional, ele continua trazendo, através dos seus emissários, a palavra que nos conforta, a palavra que nos ajuda. E vamos ver aqui, meus irmãos, o quanto que, seguindo na direção equivocada, nós nos tornamos escravos de pensamentos, de sentimentos, de interpretações errôneas, que nos trazem um mal, que nos traz sofrimento. Todas as atividades bélicas, todas as lutas antifraternas no seio dos povos irmãos, quase a totalidade dos absurdos que complicam a vida do homem, vieram da escravização da consciência ao aglomerado de preceitos dogmáticos das igrejas que se levantaram sob a doutrina do Divino Mestre. Então, nós vamos vendo aqui desobediência às leis do Criador, rebeldia em abandonar o velho homem para se tornar o novo homem, resistência às transformações naturais que ocorreram com aqueles que entenderam essas lições, que ocorre e ocorrerá com cada um de nós que realmente assimilar as lições de nosso Senhor Jesus. Nós vamos nos libertando a nossa consciência, vamos educando a nossa mente, renovando a nossa mente, renovando os nossos sentimentos e indo na direção certa. Porque as lutas, né, as atividades, basta lermos um pouco, buscar, voltar na nossa história e vamos ver quanto sofrimento, quantas lutas desnecessárias, totalmente antifraternas no seio dos povos irmãos. Ainda hoje, meus irmãos, infelizmente, nós vivenciamos muito mais o egoísmo, a vaidade, o desejar o mal do outro, fazer mal ao outro. Mas, paulatinamente, e não vamos perder a esperança em hipótese nenhuma, paulatinamente, nós vamos deixando de ser escravo desses dogmas e vamos realmente assimilando a doutrina de Jesus. E a doutrina espírita que estudamos nos ajuda imensamente a deixarmos de ser escravos, de termos condutas equivocadas. Então, nós vamos vendo aqui que essa escravização, né, de preceitos, de dogmas, que as igrejas levantaram sobre a doutrina de Jesus, ou seja, distorcendo tudo isso, contrariando então as suas bases, né? Digladiando-se mutuamente, condenando-se umas às outras em nome de Deus. Meus irmãos, é muito triste. Muitos pontos da nossa trajetória, da nossa história aqui no orbe. Quantas vezes em nome do Cristo, quantas vezes em nome de Deus, distorcendo totalmente a trajetória, digladiando-nos mutuamente, fugindo das bases. E Emmanuel continua trazendo para nós. O cristianismo deturpou-se, perdendo as suas características divinas. Então, houve um momento aqui na nossa história que nós até nos envergonhamos, né, daquilo que fomos capazes de fazer. Mas hoje, meus irmãos, nós estamos tendo a chance de mudar a nossa trajetória mais uma vez. E por que, então,
que nós podemos pensar? Por que de tanta dificuldade? Por que é que nós atrapalhamos tanto a nossa trajetória com o mau uso do livre-arbítrio? Vinícius, no livro Na Seara do Mestre, ele traz para nós a seguinte colocação, que eu creio que poderá esclarecer um pouco mais para nós dessa nossa dificuldade de realmente buscar com mais firmeza, com maior decisão, a nossa reforma íntima, a nossa mudança, o uso do livre-arbítrio de forma correta. Ele diz o seguinte: o juízo que fazemos de tudo quanto os nossos sentidos apreendem no exterior está invariavelmente de acordo com as nossas condições interiores. O juízo que fazemos de tudo quanto os nossos sentidos apreendem no exterior está invariavelmente de acordo com nossas condições interiores. Então, quais são as minhas condições? Eu sou um espírito ainda muito apegado à matéria, muito embrutecido, muito iludido em relação à minha trajetória, ao caminho verdadeiro? Vemos fora o reflexo do que temos dentro. Então, nossa postura, nosso falar, a nossa conduta, nosso pensamento, nosso sentimento, tudo isso está ligado ao que somos por dentro, como somos. É a forma como nós fazemos o juízo, né? Daquilo que os nossos sentidos podem captar, demonstrando a nossa condição interior. Então, vemos fora o reflexo do que temos dentro. Somos como a semente que traz seus poderes germinativos ocultos no âmago de si própria. As influências externas servem apenas para despertar. Então, nós podemos pensar, meus irmãos, que os equívocos deixarão de existir, porque dentro de nós há uma semente, a luz divina. Somos filhos do Criador, que é bondade, que é misericórdia, que é luz. E haverá um momento, por mais renitente que eu seja, por mais iludido que eu esteja, por mais rebelde que eu permaneça nas minhas ideias equivocadas, não na base do Evangelho, não nos ensinamentos de Jesus, elas mudarão, elas se transformarão. E essas ideias, com a renovação da minha mente, educando as minhas emoções, renovando as minhas emoções para o bem, para o belo, para o bom, para o fraterno, naturalmente nós iremos para a luz. Então não adianta a rebeldia, não adianta mais insistirmos no caminho da dor e do sofrimento. Por isso que a dor é amiga, porque ela nos ajuda a despertar. Por escolha própria, ela chega até nós. Vai trabalhar na nossa intimidade, vai nos ajudar a tirar as escamas que ainda trazemos nos nossos olhos em relação à verdadeira conduta, à verdadeira jornada. Por isso que o reflexo, ou seja, a minha postura externa, ela tem essa base daquilo que eu sou. Mas eu estou assim. Eu vou ser um trabalhador do Cristo. A minha jornada, a direção que naturalmente todos nós iremos é em direção ao Cristo. É sermos trabalhadores do Cristo nessa seara.
Vinícius, então, termina aqui dizendo para nós que educar é envolver de dentro para fora, revelando na forma perecível a verdade, a luz e a vida imperecíveis e eternas. Por isso que são características de Deus, a cuja imagem e semelhança fomos criados. Fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Deus é bondade, é amor, é luz. Essa é a nossa trajetória. Evoluir. Buscar sentimentos, pensamentos e ações orientados por Jesus, assimilando as lições de amor, assimilando as leis do Criador e mudando completamente a nossa trajetória. Agora Emmanuel traz para nós mais um pouco, quando ele fala assim, do fim de um ciclo, né? Dessa mudança, de fechar um ciclo de luta, de guerra, de ignorância, de atitudes antifraternas, é necessário e ocorrerá. Quantos ciclos já foram fechados para hoje estarmos aqui recebendo a doutrina espírita de uma forma mais clara? Porque lá atrás, quando Jesus disse que haveria um momento em que o Consolador prometido estaria em nós, estaria nos envolvendo, e que ele ficaria para sempre em nós. São todas essas transformações, não só sugeridas, não só orientadas, mas também exemplificadas por Jesus e pelos seus emissários durante todo esse nosso período, durante toda essa nossa trajetória terrena aqui. E aí Emmanuel fala, então, de um novo ciclo de mudança, né? E ele diz assim, sabemos todos que a humanidade terrena atingiu atualmente as cumeadas de um dos mais importantes ciclos evolutivos. Nessas transformações, há sempre necessidade do pensamento religioso para manter-se a espiritualidade das criaturas em momentos tão críticos. Então, meus irmãos, nós vivemos hoje momento crítico, momento de aferir os nossos valores, de realmente abandonarmos as nossas capas, as nossas máscaras, para reforçar em nós a esperança, a fraternidade, o amor, o auxílio ao nosso semelhante de forma desinteressada. Então, nesse ciclo evolutivo, nesse momento que nós estamos passando aqui, é muito importante esse pensamento religioso. Esse pensamento religioso voltado, pautado nas bases do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Descortinando de nós as ideias equivocadas do passado. E vamos ver aqui um irmão, um espírito amigo, que como nós, tinha uma trajetória equivocada, tinha uma trajetória voltada para as necessidades materiais. Mas ele, como todos nós filhos do Criador, chega um momento em que nós precisamos despertar. E esse despertar, ele acontece paulatinamente. Vamos trazer aqui, sem aprofundar muito na sua trajetória, mas tudo aquilo que nós podemos estudar sobre ele também, como um grande trabalhador do Cristo, houve um momento em que a sua vida deu um movimento, né? Um ciclo se fechou e o outro se abriu.
Nós vamos falar aqui um pouco sobre Santo Agostinho. Encontramos uma mensagem belíssima do Espírito Erasto que fala sobre Santo Agostinho. A mensagem não está na íntegra, nós pegamos apenas algumas partes, mas vale a pena ler, meus irmãos, a gente buscar a leitura do Evangelho constante. Então, Santo Agostinho, e aí vamos voltar lá na época de 354 a 430 depois de Cristo, que foi a época de experiência de Santo Agostinho aqui. Então ele fala assim, Erasto traz para nós. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Nós podemos pensar assim, mas nessa época, o que hoje a gente estuda, a forma como nós estudamos o Espiritismo, não era da época de Santo Agostinho. Não se trata disso. O que nós estamos querendo trazer aqui e que nós vamos ver na mensagem é que Santo Agostinho, quando deixa o homem velho e desperta e vai adentrando o caminho do homem novo, ele, nas suas confissões, nas suas colocações, ele já trazia muita coisa do que hoje nós estudamos. A vida eterna, o amor do Cristo. Por isso que ele fala dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Mas vale a pena buscar a história para entender em profundidade a transformação, a mudança desse espírito nosso amigo. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Então, Santo Agostinho, ele pertenceu à Igreja, né? Ele auxiliou a muitos com a sua palavra. Ele teve um papel importantíssimo também no seio católico. Mas Santo Agostinho depois desperta. Por quê? Ele começa a perceber a verdadeira trajetória. Sua mãe, Santa Mônica, espírito elevado, orientou da melhor forma que pôde Santo Agostinho para abandonar o lado profano. Mas no tempo certo, Santo Agostinho desperta. Caminho, direção, possibilidade, todos nós. Então, Erasto fala assim, pertence ele, né, na época, à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos, quando afinal no seu caminho de Damasco. Então Santo Agostinho estava mais voltado para o paganismo, ele estava mais voltado para o lado material, as conquistas, títulos dentro da própria igreja. E depois ele é arrebatado, nas suas reflexões, ele é arrebatado para a verdade. Então ele percebe que aqueles excessos, né, não poderiam mais trazer a ele nenhuma felicidade, como a nenhum de nós trará. Porque a verdadeira felicidade é a caminho da luz, é estando com Jesus. Então a sua alma fez vibrar uma singular vibração que o fez voltar para si e compreender que a felicidade não estava nesses eventos.
Eles são todos fugidios, né? E não traz felicidade. E esse caminho de Damasco, que aqui a mensagem traz para nós, Erasto está se referindo mais ou menos assim, que houve um momento, como lembramos de Paulo, né? Naquele encontro, quando ele estava indo a Damasco, ele se encontra com Jesus, e Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então aqui, Santo Agostinho também, né, nesse caminho de Damasco, no seu interior, essa busca da verdade, essa busca da luz, a compreensão verdadeiramente dos ensinamentos de Jesus, o levou para esse caminho de Damasco. Caminho esse que, em dado momento, nós também vamos adentrar. E a oportunidade é agora. Então, quando Santo Agostinho vai se despojando de todas essas ilusões, nós vamos ver a exclamação que ele fez quando ele desperta, quando ele percebe que a trajetória dele estava sendo equivocada, que todas aquelas lições que a sua mãe transmitia fariam e farão e fazem parte daquele momento ali do seu crescimento. Então ele desperta e ele diz, exclamou: meu Deus, perdoai, creio, sou cristão. Então, a partir desse momento, Santo Agostinho muda sua trajetória e desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Mensagem do Espírito Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863, está no primeiro capítulo do Evangelho. Não vim destruir a lei, a nova era. Então, meus irmãos, vale a pena estudarmos, buscarmos esse entendimento. Conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre a vida também de Santo Agostinho. Vamos avançar um pouco. Vamos caminhar agora para o século XIX. Jesus, na sua amorosidade, por isso nosso mestre, nosso modelo, ele sempre esteve atento aos nossos passos, sempre tentando nos tutelar, porque com muita facilidade nós ainda escorregamos. Então, Jesus atento aos nossos passos, cuidando de nós para não piorar mais ainda a nossa trajetória, e como ele disse lá no tempo que ele esteve aqui, que haveria um Consolador prometido, esse Consolador chega até nós através das lições que ainda hoje nós estudamos. Então nós vamos ver que chega no orbe um companheiro, que nós o chamamos de Allan Kardec, esse nosso irmão que vem e trabalha incessantemente, deixando todas essas lições para melhorar a nossa trajetória. Então, em 18 de abril de 1857, nós bem sabemos, foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos. E logo depois também teve uma produção grande, né? Porque o Livro dos Médiuns foi lançado em 1861, o Evangelho em 1864, o Céu e o Inferno em 1865 e a Gênese de Kardec, lançada em 1868. Então, em breve tempo, todos esses livros foram lançados como obra básica para os nossos estudos. E um motivo para isso ser lançado. E vamos dizer assim, graças ao Criador, graças ao olhar atento de Jesus e ao trabalho silencioso dos seus emissários, todas essas verdades espirituais chegam até nós. E Emmanuel chama a nossa atenção do quanto que isso foi importante, chegou no momento certo, porque nós vamos ver pouco tempo depois, na época de Pio IX, né, no concílio, ele declara a infalibilidade do Papa. Então vamos ler aqui, a Constituição foi promulgada na quarta sessão do concílio, em 18 de julho de 1870, pelo Papa Pio IX,
A doutrina da infalibilidade do Papa foi definida no 4º capítulo, na 4ª sessão do Concílio Vaticano. E aí, Emmanuel fala, então, da importância da reforma social, da mudança que precisa existir, hoje e sempre. E vejam só, meus irmãos, quando ele fala, mais uma vez, que urge, então, reformar. Emmanuel fala o seguinte: foi justamente quando o positivismo alcançava o absurdo da negação com Augusto Comte e o catolicismo tocava as extravagâncias da afirmativa, com Pio IX proclamando a infalibilidade papal, que o céu deixou cair à terra a revelação abençoada dos túmulos. O Consolador prometido pelo Mestre chegava no momento oportuno. As verdades espirituais chegam até nós, tirando todas as ideias equivocadas, tudo aquilo que as outras doutrinas estavam tentando manter, permanecer como escravos dessas ideias e de condutas equivocadas. Então vamos repetir que foi exatamente nesse momento, né, 1857, Kardec então lança a primeira edição do Livro dos Espíritos para, né, que o céu deixou cair à terra a revelação abençoada dos túmulos. O Consolador prometido pelo Mestre chegava no momento oportuno. Urge reformar, reconstruir, aproveitar um material ainda firme para destruir os elementos apodrecidos na organização do edifício social. É preciso que esse edifício que nós construímos em nós mesmos, na nossa intimidade, onde as suas bases, apoiadas na má conduta, do sentimento ruim, antifraterno, que apodreceu, esse edifício precisa ruir para que o novo homem possa surgir. Então ele fala que urge reformar, reconstruir, aproveitar todo esse material que nós temos aqui. E é por isso que a nossa palavra, aqui Emmanuel falando, é por isso que a palavra dele, é por isso que os ensinamentos, é por isso que os emissários continuam chegando até nós, para não nos deixar mais escravos de ideias equivocadas, de comportamento em direção às trevas. E é por isso que a nossa palavra bate insistentemente nas antigas teclas do Evangelho cristão, porquanto não existe outra fórmula que possa dirimir o conflito da vida atormentada dos homens. Não existe outra forma se não for o Evangelho cristão, se não for esclarecimento. Urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar, pela dedicação dos seus chefes. Podemos entender aqui, meus irmãos, ou tentar fazer uma leitura da seguinte forma: os verdadeiros núcleos evangélicos, eles precisam continuar existindo e aumentar. Ter mais núcleos evangélicos, locais onde, por exemplo, igual a nossa casa, que nos acolhe, onde a doutrina chega até nós de forma simples, clara, ajudando-nos a vencer as nossas dificuldades. Mas, da mesma forma, o que encontramos lá nessa fonte de luz, nessa água viva na nossa casa, nós já temos condições suficientes de trazer para o nosso lar, para educarmos os nossos filhos, a nossa boa convivência com os nossos familiares e promover em nós essa reforma.
Emmanuel continua falando que as escolas do lar são mais que precisas em vossos tempos para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que a vossa terra está vivendo, em demanda da gloriosa luz do porvir. Então é extremamente esclarecedor todas essas orientações. Devemos nos transformar os nossos lares para que essas reformas sociais elas ocorram, porque a força do bem, do amor, da fraternidade é que vai imperar em nós. E vamos trazer aqui agora no Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, a pergunta 842, que Kardec fez aos espíritos e que vai confirmar tudo que nós estamos dizendo, tudo que já foi estudado por nós, por todos que têm trazido essas lições, por todos os nossos companheiros que têm insistido em mostrar para nós o caminho do bem, vai confirmar para nós o quanto que a doutrina espírita ela é libertadora, consoladora, porque as verdades elas chegam até nós. Então Kardec pergunta: considerando-se que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Vou ler novamente. Considerando-se que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Resposta: será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas, isto é, homens que pratiquem a lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Então, é aquela que fará mais homens de bem. Homens que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Continua a resposta. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer linha de separação entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Então, meus irmãos, fica aí para nós estas reflexões. Se houve separação, se em nome de Deus, em nome do Cristo, cometo atrocidades, essa doutrina ela é falsa e perniciosa, porque a verdadeira doutrina ela é aquela que vai fazer mais homens de bem. Homens, seres que vão praticar a lei de amor e caridade. E uma das leis que nós temos, as leis morais, encontramos no Livro dos Espíritos, temos a lei de amor, justiça e caridade. Lei essa que nós precisamos também aprofundar no nosso conhecimento, assimilar da melhor forma para que a nossa vida se transforme e assim seja. Então, os Espíritos respondem a ele que se ela promove separação, se ela segrega, se ela não acolhe verdadeiramente, consola, instrui, traz verdades do alto, ela não é uma doutrina a ser seguida. Para finalizar agora, meus irmãos, o nosso estudo, nós vamos trazer aqui as últimas colocações de Emmanuel
quando ele fala da necessidade dessa nossa educação ela ser pura e simples. Ele diz assim: há necessidade de iniciar seu esforço de regeneração em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com tarefa nem sempre amena da autoeducação. Não é muito fácil, mas é possível, é necessário. Como, né? Evangelizando o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente à vida do mundo. Então, nós precisamos nos evangelizar. Evangelizando a cada um de nós, a evangelização será uma realidade na nossa família, a sociedade vai se regenerar e nós estaremos, então, no caminho da purificação, reabilitando simultaneamente a nossa vida no mundo. Toda tarefa no momento é formar o espírito genuinamente cristão. Terminando esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia em todos os corações. Então, aqui, meus irmãos, devemos nos unir nesse ideal cristão, na vivência evangélica, se quisermos iniciar na nossa vida de agora, nesse momento, vivermos um pouco mais de paz, devemos levar a sério esses ensinamentos, devemos buscar praticá-los, porque o bom exemplo será seguido e o mau exemplo perderá força, porque não fará mais nenhum sentido em nós buscar guerra, luta, buscar atitude antifraterna para conosco e para com o nosso irmão. Então, para finalizar, nós vamos pedir em oração a Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, e esses amigos que sempre estão ao nosso lado, dia após dia, nos orientando na direção certa. Saibamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para trazer um pouco mais de paz para a nossa vida. Então pedimos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que nos conceda, mais uma vez, sentir a Tua presença, a Tua infinita misericórdia, Senhor, a promover em nós a verdadeira reforma, tão necessária, mais ainda nos dias de hoje. Que possamos, Senhor Jesus, buscar o Teu Evangelho de amor e luz para ser a nossa conduta diária. Senhor, ajuda-nos a seguir nesta direção. Ajuda-nos a descortinar de nós, retirar de nós as ilusões mundanas e perceber cada vez mais que a luz, que a paz habitará em nós somente quando nos despojarmos do homem velho e abrigarmos em nós o homem novo que busca vivenciar as suas lições de amor e luz. Que o Senhor esteja ao nosso lado, representado aqui pelos vossos emissários, que diariamente nos convidam para o caminho do bem, da paz, da concórdia, da fraternidade e do amor. Senhor, permaneça conosco, irradiando sobre nós a tua luz de amor e paz. Paz e luz a todos. Que assim seja.